Boa noite a todos. Boa noite. Vou fazer uma leitura aqui do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Agora é um momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem doença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Vou passar a palavra aqui para nossa amiga Marta. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer depois de vocês aqui, essa noite. Vamos fazer a nossa peça inicial. Vamos levar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, aos amigos espirituais que tanto nos auxiliam, pedindo a eles o amparo e a proteção para todas as nossas famílias e para todas as outras famílias que não conhecemos. Pedimos por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de detenções. Por todos esses, para que possamos juntos, através dos seus ensinamentos, Mestre Jesus, podermos evoluirmos mais um pouquinho. Te agradecemos e em seu nome damos por abertos os trabalhos da noite, dando muito graças a Deus. Essa noite nós estamos recebendo o nosso irmão Aguinaldo Fábio, trabalhador espírita, do grupo de estudos espírita Luz Divina, democrata, com a nossa irmã Cristina. Ele vai falar para nós o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Qual a palavra? Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Antes de iniciar, eu gostaria de deixar aqui umas palavras de agradecimento a Deus por essa oportunidade do nosso retorno nesta casa, essa cidade de Juiz de Fora, cidade pela qual eu tenho muito carinho. Agradecer aos nossos irmãos trabalhadores da casa, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, trabalhadores, porque eu tenho certeza que nesse período que nós estivemos afastados por questões materiais, 2 anos, mas nós mantivemos a nossa harmonia e sintonia. E pela felicidade também de estar voltando aqui no mês de abril. No mês de abril, que é um mês que nós temos que lembrar com tanto carinho, no dia 2 de 1910, lembramos da data do nascimento do Chico Xavier.
Vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou pular para o dia 12 de abril, que lembramos que o importante trabalhador da doutrina espírita, que desencarnou, Leon Denis, o consolidador e continuador do espiritismo. Agora eu volto para o dia 11. Dia 11 de abril de 1900. Hoje são 119 anos que o nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, retornou ao plano espiritual. Retornando, mas não nos abandonou. E a data delas que nós consideramos a maior de todas, né? O dia 18 de abril de 1857, a chegada da doutrina espírita, que o nosso codificador nos trouxera a obra, o Livro dos Espíritos. Então temos que festejar esse mês de abril. Lógico que nós temos que festejar todos os dias, mas o mês de abril é algo importante. Quando eu falo do carinho por Juiz de Fora, eu estava conversando com os nossos irmãos. Kardec, ele teve a oportunidade de ter 15 minutos por mês com o Espírito da Verdade, naquele encontro lá no dia 25 de março de 1956. Queria passar para esclarecer. E nós temos a oportunidade, no mínimo, de 1 hora por dia, todos os dias da semana aqui nesta cidade abençoada. Não é verdade? E tudo isso nós damos mais valor ainda quando estamos relativamente longe, né? Impossibilitados naquela noite que nós temos, que a nossa essência precisa, que é buscar um local. Não, hoje eu não tenho onde ir. Vamos agradecer sempre a Deus por essa oportunidade de estarmos. E o que traz hoje aqui é um tema: meu reino não é deste mundo. Dentro dos ensinamentos de Jesus, ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele aborda a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista como nós podemos enxergar essa vida futura. E, na verdade, ele se refere a uma passagem de Jesus, né, em João, no capítulo 18, 33, 37 e 38, que ele diz: tornando, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamando a Jesus, disse: tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, é certo que meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora meu reino não é daqui. E tornou Pilatos a falar: logo tu és rei? E Jesus, na sua sabedoria, respondeu: tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Palavras sábias do mestre, né? E Jesus, quando se refere ao reino, ele se refere à vida futura. Meus irmãos, a vida futura é o que nós nos preparamos sempre. Porque nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui a passeio, não, nós temos a nossa tarefa. De que nos valeria fazer uma, entre aspas, uma poupança para a vida futura se tudo acabasse no túmulo? Se todos os benefícios, toda a inteligência, como dizem os espíritos, o lado moral intelectual que nós levamos daqui, a bagagem que nós levamos, será que seria justo da parte divina acabar tudo isso no túmulo? E Jesus, quando se refere à vida futura, é o fim que se destina à humanidade e o principal objeto da nossa preocupação. Nós vemos aí uns irmãos com uma condição espiritual mais elevada, mais evoluída, e outros não, mas todos têm a possibilidade de caminhar na direção da luz, que é a luz do esclarecimento e do progresso de Jesus. E Jesus colocava isso para a gente, porque sem a vida futura, os ensinamentos dele não teriam sentido. Vamos lembrar lá quando ele falou do Consolador prometido: se me amais, guardar os meus mandamentos. Ora, nós sabemos que nós temos a nossa lei, né? A lei de Deus está na nossa consciência. Mas para que eu iria aplicar essa lei de Deus se o meu objetivo não fosse a vida futura? E Jesus, com muita propriedade, colocava a necessidade de nós buscarmos, estarmos sempre dentro do ensinamento, sempre embasados na lei divina, principalmente na prática do amor e da caridade, para que nós conseguíssemos a nossa evolução. O nosso irmão, o nosso semelhante que está lado a lado conosco, ele serve como instrumento para nós nos aprimorarmos. Eu venho à nossa casa espírita, eu procuro estudar, mas eu preciso praticar. Porque aquele velho ditado: estuda, a cabeça cresce, as mãos atrofiam. Isso é um convite ao trabalho também que eu já faço. Porque nós precisamos aplicar. Se nós não aplicarmos, de que nos valerá?
essa transferência de conhecimento. Eu tenho aqui uma passagem, e vamos começar a analisar a vida desses nossos irmãos trabalhadores. O Chico Xavier, com toda a sua humildade, passou situações onde ele teve que buscar o equilíbrio para que não fosse levado pela vaidade. Ele construiu o seu reino na terra. Determinada ocasião, ele já estava conhecido depois da publicação de Parnaso, de Arintuno, aquele livro que despertou uma sociedade contra quem é o Chico Xavier, né? Personalidade. E ele, onde ia, chegou as pessoas querendo reverenciar. Mas ele se controlava quanto a isso. E numa ocasião, uma senhora viu o Chico, encontrou ele e falou, fez tanto agradecimento a ele, botava o Chico numa condição tão elevada que ele falou para ela, não, minha senhora, não faça isso. A senhora está me deixando desconcertado. Eu não mereço tanto isso. Eu sou um verme no mundo. Só que quando ele falou que era um verme, veio o vozeirão de Emmanuel. Que isso, Chico? Não insulte o verme. Ele não entendeu. Ele explicou. Ele é ativo na transmutação dos detritos da terra e cumpre com extrema fidelidade o seu papel de humilde e valioso servidor da natureza. Bem diferente de nós, que ainda temos muito que aprender com o verme, a sermos fiéis nas nossas obrigações perante Deus. Daquele dia em diante, o Chico não se denominou mais o verme, ele dizia que ele era um subverme, porque nem verme daria. E nós vemos a importância das coisas na nossa vida. O que nós achamos é o verme, todos têm um papel, como eu acabei de dizer nessa lei de Deus. Nós vamos lá ver na encarnação, na questão 132, o indivíduo a par da sua responsabilidade na obra do Pai. Além do que, pode ser por expiação ou por missão, mas buscar a evolução. E a partir dali ele vai adquirir uma condição para reencarnar, como narra a questão 67. Qual é o objetivo da reencarnação? Aí ele coloca bem claro, é a melhora progressiva da humanidade. E sem isso, onde estaria a justiça de Deus? E essa justiça de Deus, eu acho que uma das formas mais bonitas e mais claras de se mostrar essa justiça de Deus, a bondade dele é a reencarnação. É dar a chance ao filho de melhorar o que ele fez e corrigir o que ele possa ter feito de errado. E aí retorna dentro do uso do seu livre-arbítrio da forma mais correta para poder se melhorar e participar da melhora do seu semelhante. Mas naquela época, os judeus não tinham ideias assim precisas e achavam que anjos eram seres privilegiados da reencarnação. Ora, a palavra privilegiado já não dá para caber no contexto da divindade, né? Que aí já vamos contra a soberana justiça do Pai. E achavam que esses seres, por serem privilegiados, não passavam pelos estágios, já tinham nascido daquela forma. Quando nós sabemos que o espírito ele nasce simples e ignorante, ele é criado simples e ignorante e vai evoluindo. A nossa evolução, ela se dá em vários estágios da nossa vida. Vamos nos posicionar no nosso mundo intermediário, planeta de provas e expiações. A Terra, conforme narram os espíritos, existem outros planetas na mesma condição da Terra, que nós podemos passar por eles para ir desenvolvendo as nossas, né, tirando as nossas máculas, né, nos desenvolvendo em outros atributos nossos. Mas é isso, nós temos que buscar essa nossa melhora. E essa autoridade que nós vamos adquirir é a autoridade espiritual. E justamente por acharem esses nossos irmãos que alcançaram isso foi com todo o seu trabalho, com o livre-arbítrio utilizado, passando pelas suas provas, as suas expiações e conseguindo superar. Meus irmãos, o nosso livre-arbítrio é algo muito importante. Nós poderíamos estar aqui agora, como estamos, mas poderíamos estar em outros locais supostamente mais prazerosos, aos olhos da materialidade, mas estamos aqui num ambiente harmonioso, amparado pela espiritualidade amiga, que já estava aqui antes, se encontra conosco e com certeza os seus trabalhos permanecerão após a nossa saída. E nessa ocasião eles acreditavam também que, cumprindo as leis de Deus, eles seriam recompensados de forma material. Os judeus acreditavam nisso, ou seja, se eu fizesse o bem, eu teria vantagem na guerra sobre os nossos irmãos, sobre as outras nações, e se eu não cumprisse, eu seria castigado com esses fenômenos da natureza, com as catástrofes. Mas nós vemos que tudo isso é narrado pelos espíritos. A própria guerra, ela traz os benefícios, além de destruição,
A guerra trouxe evolução na mecânica, na medicina. E nós temos que narrar isso como consequência, assim, ainda embasada num atraso nosso, mas que nós temos que ver que de tudo nós temos que tirar a lição. Agora, não achar que um Deus soberanamente justo e bom vai nos castigar com aquela figura sentado no trono com seu cajado e mandaria um raio àquele que desobedecesse. Eu faço uma abertura aqui. Kardec imagina o adiantamento espiritual e intelectual desse nosso irmão. Ele veio numa época em que ele precisava, e não se furtou disso, em momento algum. Ele falou a respeito de assuntos que na ocasião era. Qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Que é Deus? E não quem é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E essa colocação que ele faz, dentre outras, não se limitou a falar do aborto, da pena de morte, tudo isso aí ele falava, entre outros assuntos, que uma sociedade ainda se esquivava. E até hoje mesmo nós nos esquivamos de determinados assuntos, né? Porque o entendimento global fica complicado. Né? Mas Jesus veio mostrar um outro mundo, o mundo espiritual, onde os bons são recompensados, né? Pelas suas obras, pelo cumprimento da lei de Deus. Basta que nós estejamos na seara do bem, do caminho, e o que eu tenho que passar aqui está relacionado com as causas anteriores. Com certeza eu melhorei da última vinda para cá. Eu melhorei. E a tendência é nós melhorarmos mais, é isso que nós temos que passar. Depois que estivermos na condição de reencarnar, aquele espírito que quando sai da Terra já percebe que está livre da influência material, é esse o nosso objetivo. E Jesus veio para não criar esse deslumbramento a nós sobre a vida futura. Tratar a vida futura, sim, com uma lei que ninguém pode escapar. Essa ninguém escapa. Somos espíritos, imortais que somos, participamos das diversas fases na nossa vida, no desenvolvimento. Sabemos também que com o nosso desenvolvimento desenvolvem-se os mundos vão modificando, como de provas e expiações, para amor e regeneração. E nessas diversas fases nós vamos. E aí nós temos que analisar também como ele é bom para nós. Estamos encarnados. A questão 400 faz a menção a estarmos num cárcere. Né? Como se sente o espírito encarnado? É como um preso atrás das grades, né? Como se estivesse aí. E nós ficamos sob a influência da matéria. Eu sei o que eu pedi lá, o que eu implorei para reencarnar. Será que eu agradeço todo dia a oportunidade que esse Pai me deu de estar na condição de encarnado para poder executar aquilo que eu me propus? Quando o espírito ele está sob a influência da matéria, ele esquece. O esquecimento é necessário. E aí é que nós temos, com as nossas percepções, de aplicarmos. Não precisa muito, foi dito. Se não me engano, Gandhi mencionou que se nós perdêssemos tudo, né, nós ficássemos com o sermão da montanha, nós teríamos tudo. E aí nós retornamos para a autoridade material. Eu narro um fato aqui interessante. Quando nós estamos na condição da matéria, nós estamos subordinados às leis da Terra. Muitas leis criadas pelo homem. As leis naturais de Deus, elas são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Mas as da Terra mudam. E eu narro aqui uma passagem, um fato. O Auto de Fé de Barcelona, 9 de outubro de 1861. Ele foi algo que ocorreu quando Allan Kardec mandou umas obras para Barcelona. E essas obras foram confiscadas pelo bispo de Barcelona, Dom Antônio Palói Termes. E essas obras, eles queriam combater tanto o espiritismo que ao invés de devolverem, opa, entrou, volta, não, resolveram pegar aquelas obras e queimar em praça pública. E fizeram. Comitiva, botaram um representante do governo, um representante do próprio Allan Kardec, ele tentou até de forma diplomática pegar esses livros de volta. Mas teve orientação da espiritualidade. O que aconteceu? Os espíritos orientaram eles numa reunião que as cinzas levariam mais longe. Quando eles terminaram, a multidão avançou nas cinzas e alguns conseguiram pegar. E o que criou? Uma divulgação maior. Pessoas viajaram a Paris para tentar conseguir a obra. Que obra é essa? Perniciosa? E o efeito foi contrário.
queriam saber aquilo. Então, divulgação. E explicaram a Kardec que aquilo seria uma divulgação maior. Mas aonde que eu entro nisso? 9 meses depois, Dom Antônio Palau e Termes desencarnou. Teve a oportunidade de, numa das reuniões espíritas, na condição espiritual, na sua verdadeira essência, retornar e deu o seu testemunho, vamos dizer assim, que ele não conseguia aceitar ele ter sido instrumento de algo tão grosseiro quanto o ensinamento de Jesus, que agora na condição espiritual ele poderia perceber mais aquilo e pedia perdão. Mas ao mesmo tempo que aquele espírito se sentia culpado, ele foi o responsável pela divulgação ainda maior do teor doutrinário. Então vejam que a natureza ela nos dá essa chance. E a chance a gente não pode perder. Ele, investido da autoridade, né? E naquele momento, encarnado sob o véu da matéria, ele não tinha essa visão, essa amplitude de visão, depois no plano espiritual. Mas Deus, generosamente, dá a chance ao seu filho e ele pôde chegar lá. Mas vamos retornar lá. Agora Jesus e Pilatos. 2 tipos de autoridade diferentes. Jesus, incontestável na sua autoridade. Essa não perece. Essa autoridade de Jesus, ela foi adquirida de uma forma que a bagagem moral e intelectual dele, o ladrão não rouba e traça não destrói. E Pilatos, diante de um ato que nós pensamos só na sua lavagem de mãos, deixar, e pelos seus atos ainda voltados para os poderes da matéria, tinha que manter uma postura, pois era um dos dirigentes. Esse reinado dele acaba no túmulo. Muitos são lembrados de forma negativa. E o reinado de Jesus, como tantos outros, que está conosco até hoje, né? E o Espiritismo, ele veio completar o ensinamento do Cristo. Quando nós lembramos lá do Consolador Prometido, que ele fala, né, que vai mandar outro Consolador, nós não podemos ser imediatistas. Eu não canso de dizer isso, o espírita, principalmente. O cristão não pode, mas o espírita muito menos. Porque já pensou aqueles que esperavam esse Consolador vir na semana seguinte? A espiritualidade, o tempo é assim, mas passados 18 séculos para que viesse, através do nosso codificador, aqueles nossos irmãos trabalhadores intermediários, ou seja, entre Jesus e Kardec, e aqueles que vieram depois, os que foram preparados, como é o caso de Napoleão Bonaparte, que vieram com a missão de unificar o idioma do Cristo, preparar o Cristo para receber da Europa, todos aqueles, e nós sabemos que, como diz o Chico, morre um capim e nasce outro. Se aquele não cumprir a missão, o outro vem e cumpre da forma que dá. E esse Consolador veio e hoje nós podemos desfrutar desse ensinamento, que repousa sobre as leis da natureza e nos dá o entendimento. Esse entendimento que nós precisamos saber que quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou. O que eu estou fazendo aqui hoje vai refletir no meu futuro, numa próxima oportunidade, numa próxima encarnação. E o que eu fiz lá no passado, estou tendo a chance de melhorar. Eu até brinco com alguns dirigentes, será que nós não destruímos, né, em outras ocasiões, os tempos, as reuniões? Nós estamos trabalhando aqui em nome de Jesus, do nosso amantíssimo Mestre. E a vida futura, ela não é mais um artigo de fé, é uma realidade. Porque quando nosso conhecimento, nós vamos lembrando aquela lei de causas e efeitos. E ela se torna a nossa realidade. Nós temos na nossa consciência ali, eu sei que o mal que eu praticar, eu não vou escapar desse mal. O bem que eu fizer, eu vou ter as consequências também, eu vou ter os benefícios, né, numa vida futura. O meu compromisso com o meu irmão é muito maior. E nós sabemos que quando ele diz que o meu reino é desse mundo, é que nós temos uma relação em todos os mundos, com todos os seres que habitam as diversas partes do espaço. Mas que para isso é necessário que nós consigamos essa evolução gradativa dentro da paciência e principalmente do trabalho, para que nós possamos alcançar. Nós lembramos lá André Luiz, no filme Nosso Lar, que ele se sentia preparado para trabalhar, desencarnou ainda com as percepções da matéria,
naquele problema que ele tinha, foi tratado, ainda sentia necessidade da comida, depois do período que ele passou lá, naquela condição de dificuldade, foi socorrido e foi trabalhando até poder ajudar. Primeiro se melhorou para poder ajudar. Um médico na Terra, com a sua autoridade, seu doutorado, mas no plano espiritual ainda precisava fazer muito mais. E é isso que nós somos. A igualdade pregada por Jesus não olhava quem ele ia atender, se fosse na casa de um ou de outro, não. Ele olhava um todo, porque ele mesmo dizia, quem precisa de médico são os doentes. Os sãos já tem um tratamento. Essa justiça de Deus é trazida por testemunhos oculares que se mostram racional devido às condições de felicidade ou infelicidade de cada um. E essas testemunhas somos todos nós na espiritualidade. Nós sabemos dentro de nós as encarnações de alguns irmãos nossos, trabalhadores, que retornaram à condição Bezerra de Menezes na sua trajetória de quinto grau. Dom Pedro II, Longinos, aquele que enfiou a lança em Jesus, quando na verdade a intenção dele era o quê? Terminar de matar Jesus, saber se aquele corpo sofrendo ali já não estava para descer logo sem entregue à família. E esses vêm, e nós vemos a figura do Pedro, da qual a nossa irmã Isarita faz uma palestra belíssima sobre Longinos, e a trajetória do nosso Dom Pedro II, um homem bom, que praticamente não teve infância, e se preparou, deixou. Quando foi embora do nosso território, ele não quis nenhum pagamento, nenhuma indenização, não. Ele só quis um travesseiro com um pouco da terra do nosso país, do nosso solo, o solo que ele tanto amava. E quando desencarnou em Paris, em 1891, ele ainda estava com aquele travesseiro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro que todos já devem ter ouvido falar, não sei se todos tiveram a oportunidade de leitura. É um livro maravilhoso. Ainda então, Humberto de Campos, é um livro que ele narra todo esse preparo do nosso Brasil, que é essa pátria, essa potência do Evangelho, e todo aquele trabalho de descobrimento, de cruzar o oceano para que nós pudéssemos chegar hoje. E nós somos realmente uma nação privilegiada. O Brasil realmente, em matéria do desenvolvimento material, pode estar ainda devendo em relação até ao atraso de alguns nossos filhos, mas em relação à parte espiritual, ele é muito bem guarnecido. A própria Federação Espírita, os seus pilares que foram consumados, a Casa de Ismael, tudo preparado com todo carinho, todo cuidado, e com certeza nós ainda ouviremos falar muito bem disso em oportunidades vindouras, E a realeza de Jesus? Alguém contesta a realeza do Mestre? Antes de falar dessa realeza, nós vamos narrar aquela passagem daquela rainha de França que está lá no Evangelho, que ela, quando saiu da terra, desencarnou, ela queria chegar, achava que ia chegar, ser recebida no plano espiritual, com tapete vermelho, toda pompa. E é um sofrimento para o espírito ver aquilo. E quando chegou lá, ela viu, percebeu espíritos de homens, no sentido amplo da palavra, que eram subordinados, eram inferiores a ela na questão do sangue nobre, mas que espiritualmente estavam muito mais elevados. E o espírito sofre com isso, mas começa a ter a noção de que a verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Aqui, nós viemos de passagem executar uma tarefa, fazer o melhor uso possível desse importante instrumento de regeneração para o nosso corpo. Isso que nós temos que cuidar. O exemplo do Chico, eu gosto de citar os exemplos do Chico porque eles estão bem próximos da gente. Aqui, com certeza, todos nós somos contemporâneos do Chico. No dia que eu estava falando de Cerus, não, tinha uma menina mais novinha que não chegou a ser, mas todos nós somos. E ele, o que ele falava, a vigilância era maior. E ali, se eu não me engano, nos anos 40 ou 60, na trajetória dele, ele estava doente. Ele tinha que fazer uma operação. E uma amiga dele chegou para ele, a secretária, e falou: por que você não vai se operar com um médium tal? E ele, na sua honestidade, na sua nobreza de caráter, falou: mas eu não posso fazer isso, meu. Por
Como eu vou fazer isso se todos os que vêm aqui eu recomendo que vão buscar o bisturi? Afinal de contas, nossos irmãos médicos estudaram para isso. E eu vou ser privilegiado? Não, eu vou procurar o bisturi. E ela falou, mas Chico, você pode morrer. Aí ela falou, não se preocupa com isso não, eu vou morrer num dia que o meu povo estiver muito feliz. E foi o que aconteceu, né? O povo estava feliz. 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganhou a Copa, a Penta, né? O Chico desencarnou. Ele falava isso, quer dizer, o exemplo vem. Como contestar uma autoridade dessa? Ele poderia se usar dos privilégios, ele poderia se usar se não tivesse essa bagagem espiritual tão grande, o Chico estaria entre os bilionários do Brasil. Sem aqueles direitos autorais dos livros. Mas desde pequeno ele dizia que era dos espíritos. O que vinha dele emanava dos espíritos. E as obras não. No momento algum se deixou levar. Mas o título de rei nem sempre exige um poder temporal. Não. Ele se dá àqueles que se destacam em sua época perante o povo, pela sua obra, pelo jeito que deixaram, pela contribuição que deixaram, e são admirados. Eu já citei alguns aqui. É um título temporal que se destaca em qualquer atividade. Nós temos isso. Nós, há pouco tempo, né, tivemos esse desencarne da nossa irmã, Dona Geni, né? Não estava afastada. Mas vejam o legado que a nossa irmã deixou de trabalho. Independentemente de religião e segmento, várias pessoas lamentaram ao meu redor. Lamentaram o retorno da nossa irmã ao plano espiritual. Nós temos um pouco mais de conhecimento da doutrina, sabemos o que se dá nesse momento de trânsito. Mas as pessoas sentem a falta física como nós sentimos também. A nossa irmã, a dirigente lá do Divino, uma vez ela foi questionada porque ela estava chorando por alguém que havia desencarnado. Aí perguntou se o espírita chorava. A saudade física. A gente sente um baque realmente é forte. Mas com o nosso entendimento nós vemos que é um breve afastamento para o reencontro. E para que esse reencontro aconteça, é necessário que nós façamos a nossa parte. Lembrar do desnível entre André Luiz e a sua mãe, que tinha permissão para viver, né? E ele ainda não tinha alcançado aquele benefício. E nasce do mérito pessoal essa luz. E essa ninguém desfaz. E eu digo ainda que na década de 40, aconteceu um fato interessante. Lá na Fazenda Modelo, foi cedido um quarto. E um dos cômodos, a apresentação do médium de efeitos físicos Peixotinho. O que aconteceu de fabuloso nesse dia? Entidades apareciam, materializaram membros e vinham figuras, irmã Sheila. Mas no meio daquelas entidades que apareciam, para quem não sabe, ela se dava de efeitos físicos, ele ficava dentro de uma cama, esse Peixotinho vamos dizer que um dos maiores médicos de efeito físico, né? E ele deitado e aquela energia ectoplasmática combinada com aquela harmonia do ambiente, que era um ambiente de festa, não era de publicidade, era um ambiente de trabalho sério, como é um ambiente espírita, as entidades apareciam. E nessas entidades estavam todos assistindo, dentro dessa assembleia. Tinha até um delegado que escreveu um livro sobre manifestações luminosas, né? Faltou o nome dele agora. Estava Chico na assembleia. E o que chamou a atenção? Que as entidades chegavam e passavam diante do nosso Matuto de Pedro Leopoldo, reverenciavam. E reverenciavam por quê? Diante da grandeza, do lumen daquele espírito que estava ali, do trabalho que havia realizado, que ainda tinha por realizar, até o seu momento de retorno, até o seu momento solene, como dizia Leon Denis. Leon Denis dizia que a morte é um momento solene, e ele teve o seu momento solene. Então nós vemos que a autoridade dele era muito maior, e essa autoridade, conhecida pela espiritualidade, deu força e dá força a todos nós para que nós consigamos enfrentar as nossas dificuldades. Meus irmãos, nesse momento em que nós estamos aqui, estamos recebendo o auxílio da espiritualidade, o nosso problema grandioso. Nós cruzamos aquele portão, um problema grande. Aí quando nós vamos nos adaptando, vamos vendo, começamos a encarar isso de frente, ele não é tão grande assim.
O fardo não é maior do que nós possamos suportar. O fardo de Jesus foi pesado. Mas ele sucumbiu? Não. Será que o nosso fardo é mais pesado que o dele? Qual é a dor que nós sentimos maior? É aquela dor, como vamos dizer, da perda de um ente querido? Perda não, né? No espiritismo não existe a perda, né? O afastamento, né? O mundo espiritual. Mas nós temos a chance de ter contato com esses nossos irmãos. Primeiro, alimentá-lo com a prece. Temos o sonho, né? O sono profundo é um sonho. Muitas das vezes, nossas percepções, acordamos com lágrimas nos olhos. Eu sonhei com minha mãe, com meu irmão, com meu pai. Foi tão real esse sonho que a pessoa tem com aquelas impressões. O que é isso? É Deus que nos dá a bondade de nos livrarmos do cárcere por alguns momentos, preso ainda olhando, vamos lá e temos um contato com o plano espiritual e retornamos. Será que nós agradecemos isso todo dia? Eu sempre me pergunto, né? Aquele hábito de nós iniciarmos o nosso dia e ao deitarmos pedir a prece. Pede aquela prece antes de recolher o corpo ao descanso, porque o espírito não descansa. Quanto mais entorpecido o corpo, mais livre ele está para executar. E muitas das vezes, durante o sono, nós achamos a solução para aquelas coisas que nos atormentam durante o dia. Quantos aqui, entre nós, já não tomam essa atitude? Eu vou para casa, vou descansar um pouco, vou dormir e volta no dia com a solução. Não é verdade? As soluções dentro do nosso trabalho, do nosso lar, da nossa casa espírita. Nada como um dia atrás do outro, né, mesmo? Para mudar, né? Mudarem os ares, os nossos procedimentos. Cada dia que nós nos debruçamos sobre um estudo, sobre um livro, entendemos de forma diferente. Há 10 anos atrás, o mesmo trecho que eu lia da obra, estudava, eu lendo hoje já posso interpretar diferente. Isso dá o quê? Ao grau de adiantamento intelectual que nós vamos ter. Que existe a leitura e existe o estudo. E o estudo é para aplicar. Isso acontece para conosco e vemos que nós estamos realmente na busca e no caminho correto de buscar essa perfeição, né? E esse progresso se destaca, nasce do mérito pessoal. E o mérito pessoal se dá devido ao uso aprimorado do livre-arbítrio. Nós nascemos com a nossa missão e temos que cumpri-la da melhor forma possível. Se nós não fizermos, vamos ter outra oportunidade para fazer, e aí nós estamos perdendo tempo. Então nós vemos que esse mérito de nós alcançarmos a nossa realeza, cada um de nós tem essa porção da divindade para poder se desvencilhar do peso da matéria e galgar planos mais suaves. Dr. Bezerra, ele teve a chance de ir para um mundo mais elevado, através de Celina, numa assembleia espectral, maravilhosa. E lhe foram oferecidos, 50 anos depois do seu desencarne, que ele pudesse ir para um plano fora do mundo de sombras, mas ele pediu que se fosse permitido ele que ele pudesse permanecer aqui junto aos seus irmãos da pátria do Cruzeiro, sofredores dele, para que ele pudesse ajudá-los nessa transe. Privilegiado? Não. O espírito que galgou através do trabalho para alcançar essa perfeição. E essa é imperecível e se destacou pela posteridade, como se destacou Jesus. Essa autoridade ninguém tira, meus irmãos. E essa autoridade nós vemos Jesus. Ele mesmo deixou claro que o que ele faz nós poderemos fazer. E eu faço aqui aquela advertência aos nossos irmãos, os trabalhadores. Já ouviu falar nisso? Quando também está, não, agora não adianta mais eu entrar, já estou com a idade avançada. Diz a pessoa, né, ali nos 40, não dá mais. Com quantos anos Allan Kardec, o professor Rivalli, tomou contato com a doutrina? Vamos fazer um histórico. Em 1848, as irmãs Fox lá nos Estados Unidos. Isso cruzou o oceano. Quando ele teve o primeiro contato, visualizou aquilo em 1854, lá nas mesas, nos luxuosos bares de Paris, regado a vinho, e as pessoas se divertindo com aqueles fenômenos da mesa girante. Mas é dado o momento. E ele percebeu que naquilo que acontecia,
tinha algo de mais importante, porque a mesa não tinha cérebro para pensar, nem nervo para sentir. E aí vem o trabalho da espiritualidade, que vai encaminhando o senhor Fortier, né? O senhor Godin, e ele foi cada vez se aproximando mais. E na sua competência, na inteligência, que for um espírito preparado, ele buscou, através do efeito, descobrir a causa. Ele tinha o efeito, mas qual é a causa? O efeito tinha uma inteligência maior. E lembre lá no começo que eu falei, o espírito da verdade, né, que viria a conduzir e dar um aparato, comprometeu-se com ele a cada 1/4 de hora por mês. E não cumpriu isso direto, começou a aparecer e foi deixando, até que ele já caminhara com as suas próprias pernas. E chegou, onde chegou, tivemos esse aparato todo, galgado, como eu disse, nas leis da natureza, e que em momento algum, quem sou eu, ínfima inteligência, mas todos nós ainda não conseguimos encontrar algo nessa nossa doutrina consoladora que vai de encontro ao que acontece na natureza. Narrativas dela, lá do século XIX, estão presentes até hoje na nossa vida. Meios que surgiriam na nossa comunicação, transcomunicação, tudo isso que nós temos. Hoje, para nós, não há necessidade mais de vermos essa mesa girar, porque os espíritos se manifestaram por ali, hoje eles falam conosco. Hoje eles cuidam de nós. Temos os nossos irmãos capacitados, a nossa pleiade de trabalhadores, que devotadamente nas suas casas vêm nos dar o tratamento, a sua dedicação para com o Senhor. Então nós não precisamos mais ver mesa hoje dançar e falar. E encarando essa vida futura, desse nosso legado que temos, o ponto de vista, podemos encarar de duas formas, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Meus irmãos, do ponto de vista espiritual, com relação à morte, é pavorosa? Não é. Que é deixar o corpo físico. Mas o espírito imortal, ele segue na sua trajetória, vai trocar a sua vestimenta, mas vai seguir num cenário talvez diferente, mas o seu roteiro está ali. Ela não se torna mais pavorosa porque ele tem a consciência que a vida na Terra é passageira. E por isso que ele recebe essa chance de vir e desenvolver da melhor forma possível a sua tarefa. A vida futura ela vai dar uma fé inabalável no Senhor. Sim, porque ele sabe que o que ele fizer vai estar devidamente registrado. As nossas percepções que ficam marcadas no nosso perispírito. Lembrando daquele jovenzinho, eu tive a oportunidade de falar aqui, que a mãe entrou lá no centro, em Miraba, e se dirigiu à mesa, estava Chico, o Emmanuel sempre perto, e falou, seu Chico, esse aqui é meu filho. Ele é cego, surdo. Além do mais, ele não tem os braços, e o pior, os médicos agora descobriram que tem uma doença e querem cortar-lhe as pernas. Elas não têm uma pessoa simples cortar-lhe as pernas. Aí diante daquela situação, Chico se calou e já veio, mano. Chico, orienta essa mãezinha. Fala para ela que esse irmãozinho que ela traz nos braços, nas últimas 10 reencarnações, ele cometeu suicídio. Então Deus, soberanamente justo e bom, está no momento certo, retirando a possibilidade de cometer mais uma vez esse ato. E ele não desiste de nós. E essa vida futura que nos dá fé inabalável. Que fé é essa? Sabendo que Deus vai sempre estar nos dando a chance de escolhermos. E que nós temos essa certeza. Hoje é um sofrimento? Depende do ponto de vista que você vê o que é sofrimento. Porque nós já sabemos que nós pedimos lá, imploramos. Então, o que nós chamamos de sofrimento, nós temos que encarar com força, fé inabalável. Porque isso é transitório. Refletindo sobre a moralização humana, muda a forma de encarar a vida terrena. E é verdade. Nós temos que encarar. Quando nós olhamos um irmãozinho que vem com uma mutilação, já nasce com a mutilação, como aquele espírito inocente que está ali, com a mutilação.
como ele estava no colo da sua mãe, mas é a prova que ele está passando. E adiantado esse estágio, ele vencendo tudo isso, pode ter certeza que ele vislumbrará o mundo como for também oferecido ao nosso irmão, doutor Bezerra. A vida corporal, ela é passageira, assim como os sofrimentos. Nós não temos nossos momentos de alegria, de felicidade, embora diga a felicidade desse mundo, mas temos sim nossos momentos. E nós temos que mudar o nosso hábito, olhar mais para o alto do que para o chão. Que céu bonito! Quando nós olhamos muito para o chão, nós não estamos vivenciando as coisas boas que a vida nos dá. Mesmo no momento de sofrimento, nós temos que verificar que aquilo faz parte da bondade do Pai e nos colocar firmes para seguirmos na caminhada. As vicissitudes e tribulações devem ser enfrentadas com paciência. Aí entra a paciência que eu falei no começo. Já pensou se nós não tivéssemos esse atributo? O Consolador de Jesus viria na semana seguinte, o Consolador prometido. E Jesus poderia ter falado tudo naquele momento, quando nós lembramos lá, que ele fala dos tabernáculos, quando termina dos tabernáculos do diálogo com Moisés e Elias, ele desce e fala que Elias já veio, reconheceram, fizeram tudo o que quiseram com ele, e assim farão padecer o Filho do Homem, se referindo a João Batista. Será que Jesus poderia chegar e dizer, é reencarnação? Nós não estávamos preparados ainda. Como nós não estamos ainda preparados para determinados conhecimentos, como a origem, como surgiram os espíritos, outras questões que são propostas, mas que nós precisamos nos desenvolver mais para termos acesso e entendimento de determinados mecanismos, ou, como dizem alguns, mistérios da divindade. Encarando a vida terrena, a morte é pavorosa. A morte ela é algo assim que aterroriza qualquer um, principalmente os que estão voltados para o lado material. Meu carro, minha casa, minha família. Muitos, até em determinados casos, para não deixarem seus bens, se desfazem dele. Aí nós vemos alguns irmãos que ficam presos à materialidade. Lembramos lá de irmão Jacó, na obra, quando ele voltou, viu a briga que foi da família, né? Pelos bens materiais. E a morte se torna pavorosa. Tanto aquele que que brigou por aquilo, que depois, quando tiver que seguir rumo à erraticidade, vai ter dificuldade de se desprender. Vê somente os bens terrenos. Vemos aí muitas questões de bens materiais, nos destruímos. Desconsideramos nossos irmãos, ou sanguíneos ou não. Porque quando nós entendemos o propósito dos ajuntamentos familiares, das reencarnações, dos seios familiares, espíritos afins e não afins que vêm para se conciliarem o irmão enquanto estão lado a lado, e qualquer coisinha já perdem essa chance. Pela sua visão estreita, o mal acima pelos outros e se agiganta ao seu redor. Aí entra aquela questão da caridade, entendida por Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Para mim, todo bem, para o meu irmão, nada. O egoísmo, que está lá no livro dos Espíritos, é o radical de todos os vícios. Um irmão meu sofre determinado acontecimento, isso não foi nada. Mas quando é comigo, não, isso foi demais. Isso foi muito. E nós temos que nos livrar disso, dessa nossa trajetória. Aquele egoísmo nosso que nós não percebemos. Hoje não tá legal não tem uma festa boa, não vou lá para dar o passe não, hoje eu vou desviar. Aquele dia que nós estamos vendo um tempo mais frio, hoje eu não vou não, porque o nosso irmão vai. O compromisso nosso assumido que nós deixamos lá. É uma forma que nós temos de domar as nossas más tendências. Não é o espírita, não vive isso, dominar essas más tendências? Não, naquele momento ele está, hoje eu vou. Porque se tem algum irmão querendo que eu não vá, não. Enquanto tem um querendo que eu não vá, pode ter certeza que tem uma centena que precisa que eu vá. E é nesse momento que nós vemos a grandiosidade dessa nossa luz interior para nós buscarmos essa força e que com certeza quando estamos envolvidos, estamos num ambiente, na seara do bem, estamos sendo fortalecidos. Com certeza nós estamos sendo os maiores beneficiados. Quem vem aqui
transmitir, não pensa que sabe muito, não. Ele é o principal beneficiado e, como dizem os nossos irmãos, é o ouvido mais perto da boca que, né, transmite. Aquele que encara a vida terrena contra a vida futura, vê todo mundo igual. Todos nós teremos o mesmo destino. As diferentes classes, vemos? Aqueles que tinham os recursos mais desenvolvidos na Terra, mas que seguiram, tem que seguir a lei natural. Nascer, crescer, né? Renascer ainda e progredir sem cessar. Tal. E agora essa lembra até uma passagem também de Allan Kardec. Allan Kardec, em vida, ele recebeu muitas homenagens, mas ele nunca fez questão disso ressaltar. Quando ele desencarnou, no dia 31 de março, no dia 2 de outubro, foi o sepultamento dele num cemitério chamado Montmartre, na capital francesa. Foi no dia 2 de abril de 1869. Pois bem, o codificador foi homenageado, Camille e Flammarion fizeram um discurso emocionado, outros amigos que vieram foram sepultados em Montmartre. Mas um ano depois, os espíritas belgas, que eram muito agradecidos a Kardec, por ele ter vivido nas Galhas, a reencarnação de Allan Kardec, sentiam que tinham que homenagear o codificador. E um ano após, ali no dia 31 de março de 1870, resolveram adquirir um dos principais cemitérios da Europa, o cemitério de Père Lachaise. O cemitério que tinha por características, os túmulos eram ornamentados e apresentavam as características daquelas celebridades que desfilaram em Paris e que ali foram sepultadas. Né? Balzac, Molière, Frédéric Chopin, entre outros, e botavam ali. E não poderia ser diferente com o codificador. E eles adquiriram um mausoléu convencional com 2 grandes gavetas e construíram um dolmen, um monumento que os druidas usavam na época das Galhas para se abrigarem na floresta, abrigarem do tempo. Era basicamente 3 pedras e uma laje pesada onde eles ficavam embaixo. Assim ia em Père Lachaise. Providenciaram o traslado dos despojos do codificador para lá, e nessa outra seria sepultada já algum tempo depois a esposa dele, a batalhadora, que também não é muito lembrada, a Amélie Gabrielle Medeiros. Mas o que chama atenção é essa frase que foi colocada lá. Embaixo na erva, dizendo assim, na erva de Kardec, em tamanho natural do seu gosto. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O efeito dessa causa está relacionado à grandeza que produz. Algo mais ou menos assim. Mas o que chamou a atenção, o pensamento que estava lá em cima, que atribui a Kardec, em verdade, era o pensamento daquele povo belga em relação ao codificador, que estava naître, mourir, renaître encore, progresser sans ceci, tem ela lá. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E essa lei, ela tem que estar estribada onde? Apoiada onde? Na reencarnação, porque eu vou progredir sem cessar, vou estar na erraticidade, mas vou reencarnar e voltar. Só que essa condição não vai ser feita fora da caridade, porque ao contrário do que pregava a igreja, ele diz, fora da caridade não há salvação. Alguns homens da época de Kardec, o clero pregavam, fora da igreja não há salvação. E no começo eu disse, Kardec lutou para esclarecer a respeito de muitas coisas, os pagamentos que tinham que ser feitos para ser atendido, os mais abonados sentavam-se à frente, aqueles que sentavam lá atrás talvez não fossem atendidos por esse Deus interesseiro que precisava. E como nós vemos hoje com o avanço da doutrina espírita, nós temos um esclarecimento bem maior, que o poderio material ele não se sobrepõe ao poderio espiritual. Esse é imperecível. A importância que se dá aos bens terrenos está em razão inversa à importância que se dá à vida futura, à vida espiritual. Quem está preso à vida, né, à vida material, não dá importância à vida espiritual. Ou seja, naquele momento de tribulação, aí vai procurar o tempo, vai procurar, ai meu Deus, me ajuda. Os recursos da ciência para se curar de uma enfermidade, mas sabemos que aquela enfermidade está relacionada com a marca espiritual dele.
pode ser causada ele mesmo causou aquilo, porque a maioria do que nós sentimos fomos nós que procuramos. Mas aí sim, a vida material, enquanto está tudo bem, está tudo, né? Aqueles que saíram, que Jesus curou, só um voltou para agradecer, está tudo bem. Mas se precisasse, iam voltar para pedir ao mestre mais auxílio. E aí nós vamos ao progresso. As leis de progresso e conservação fazem com que o homem procure sempre o seu bem-estar. E é verdade. Ele procurando o bem-estar, ele dá até um exemplo. Não há ninguém que esteja com um espinho embaixo da mão que vai deixar. Nós temos que nos melhorarmos. Se nós nos melhorarmos e alcançarmos uma realeza, ótimo. Nós não vamos abrir mão também, né? Disso, do lado material, eu vou deixar. Por exemplo, o Chico precisava aparecer em público, precisou, ele achava que a apresentação dele precisava melhorar. As nossas casas, que vão dando cada vez mais conforto a gente, esse mobiliário, a luz, olha, uma iluminação dessa, se o Denis tivesse na ocasião dele, ele não teria um problema de vista que teve. Então nós temos que progredir e melhorar. Isso é fato. Nós não vamos esquecer da nossa condição espiritual, porque tudo que tem aqui fica. O que nós levamos é a bagagem moral intelectual. E Deus não condena gozos terrenos, e sim os abusos, os excessos. E é verdade. Se nós tivermos aquilo que nos é necessário, pode ter certeza que precisamos muito, como Mahatma Gandhi falou, só o sermão da montanha já nos daria a chance. O Espiritismo veio ampliar a todos nós essa questão do pensamento do homem, revelar a ligação entre todos os mundos. Não deixar que a vaidade, o orgulho, a avareza possam nos superar, porque senão não vai ter essa ligação, não vai haver a caridade, essa nossa preocupação com o nosso semelhante. Porque onde houver o egoísmo, pode ter certeza que está neutralizada a caridade. O combate constante dos nossos irmãos a isso nós retratando mais uma vez. Eu dou o exemplo do Chico porque ele realmente se destacou. Na autoridade moral dele, ele foi várias vezes envolvido por situações que ele poderia ter deixado sucumbir. E não foi. Aqueles nossos irmãos na terra investidos na autoridade do poder financeiro, que esses possam receber o entendimento à luz para que os seus irmãos são todos semelhantes, aquela igualdade que grandes e pequenos, poderosos e frágeis são iguais. Concluindo isso, lembro uma história passada, uma narrativa de um trabalhador nosso, na visão com os dois homens. Divaldo Pereira Franco narrou uma passagem. Ele conheceu uma psicoterapeuta norte-americana e ela narrou uma situação que aconteceu. Tratava-se de uma jovem, uma trabalhadora, ela trabalhava no escritório e ela tinha um problema sério, que o chefe dela não gostava dela. Era subordinada, ele tinha autoridade sobre ela, mas não gostava dela, não podia vê-la que, olha aqui, senhorita, e falava mil coisas. E ela já estava chegando ao limite daquilo. Até que um dia, ela não aguentando mais, pensou, que sabe de uma coisa? Já levou as sacolinhas de compra dela, preparar as coisas, que quando ele fosse falar alguma coisa para ela no dia seguinte, ela já ia soltar os cachorros dele, em cima dele, na gíria, e ia perder o emprego. E naquele dia ela saiu preparada. Foi para casa, já vinha com a ideia formada no dia seguinte. Aí entra os espíritos, na questão 459, que nos conduz nossos pensamentos, nossos atos. Ela ia passando em frente a um local onde se faziam workshops, palestras motivadoras, e estava escrito lá, alegria de viver. E quando ela olhou aquilo, ela disse, alegria de viver é coisa que eu não tenho. Resolveu entrar para assistir. E aquela psicoterapeuta começou a falar aquilo, e ela falou, é verdade, que ela dizia que nós não podemos ser infelizes porque os outros nos fazem infelizes. Não. Eu não posso deixar isso. E começou a escutar aquelas coisas, no final ela resolveu agradecer. Aí foi lá agradecer a psicoterapeuta e explicou o que está acontecendo. Não é que meu chefe, é assim, acontece, eu estou preparado amanhã, eu vou mandar embora, não aguento mais. Aí a psicoterapeuta falou para ela, faça isso, minha filha. Não faça isso, você não merece você perder seu emprego. Vou lhe ensinar uma técnica para lidar com patrões intransigentes. Você vai ver que você vai melhorar sem precisar criar problema. Quando ele começar a falar com você, você não fala nada, só olha no pescoço dele. Só olha, não fala nada, mas fixa o olho. E ele vai perguntar para você o que é, e você vai dizer, não, é que o senhor parece com um tio meu. Quando ele fica nervoso, essa veia dele cresce tanto, que até um dia ela estourou e ele morreu. Você fala isso para ele, você vai ficar
E ela levou aquilo para casa, e no dia seguinte voltou toda feliz, melhor arrumada, tudo, preparou as coisas, quando ela fazia, arrumava tudo antes, chegava antes, saía depois. Não deu outra. Quando ele viu ela no dia seguinte, ela, por um acaso, está indo para uma festa ou veio trabalhar? Já começou assim, olha o bom dia dele. E ela segurou. Não correspondendo a ele, quando ela chegou perto dele, olha aqui minha filha, ele começou. Aí ela lembrou da técnica, ele começou a olhar. E ele começou a falar, vendo aquela atitude, o que é? Que está me olhando assim? Começou a dizer, o que é? Não é nada não, o senhor me deixa falar. É que o senhor parece muito um tio meu. E ele, quando ficava ali, fazia igualzinho assim o senhor, essa via dele tanto, crescia tanto que até o quê? Até um dia o quê? Ela estourou, ele morreu, ele, nossa, e a minha tá alta, e ela da grossura de um dedo, acho que vai acontecer. Vai trabalhar, já correu pro espelho para olhar, né? E ficava com aquilo olhando, a morte é pavorosa para o materialista, né? E correu pro banheiro para olhar e nada. E aquela técnica serviu. Toda vez que ele se alterava com alguém, ela já olhava, já era aviso, ele se acalmava. E ela apaziguou aquele ambiente, aí vem a questão do pavor que tinha da morte. Apaziguou o ambiente, não precisou xingar ninguém, agredir, não adquiriu física. Não adquiriu qualquer dívida, porque ela soube usar, né, a sabedoria. Meus irmãos, eu vou encerrando aqui, eu queria deixar uma mensagem, devido ao mês de abril, em homenagem ao codificador Luz Redentora, que diz: sobre a terra de sombra e amargura, a treva espessa e triste se fizeram. A ciência e a fé nas asas da quimera, mas se afundavam pela noite escura. A alma humana de então se desespera, e é eis que das luzes místicas da altura desce outra luz consoladora e pura, de que o mundo infeliz se achava espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições de espiritismo em claridades de consolação. Emissário da luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e de redenção. Que assim seja, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco, nos levantando nossos lares, nos fazendo partículas irradiadoras de amor, de conhecimento. Apóstolos, levando ao longe, e essas energias aqui absorvidas através da espiritualidade, que possamos aplicar onde melhor nos aprouver. Eu agradeço mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade, e com certeza estaremos aqui outras vezes. Eu digo o seguinte, se não tiver com corpo, mas espírito fica até mais fácil para mim. Obrigado, meus irmãos, uma boa noite a todos. Assim seja. Nós agradecemos ao nosso irmão Aguinaldo Faro, nosso abraço fraterno a todos, luz divina, e volte quando tiver oportunidade, será um prazer. Agradecemos também a presença de todos, e que possam também estar aqui mais vezes, se nos for permitido. Agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade que tanto nos auxilia em nosso dia a dia, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, pedindo a eles para que possamos termos sempre disponibilidade, boa vontade, para nos unirmos em pensamento, em coração, para envolvermos em todos nós os ensinamentos do Mestre Jesus. E aproveitamos, pedimos mais uma vez para todos aqueles nossos irmãos necessitados que possam receber este teu amparo, essa tua luz. Te agradecemos, Mestre Jesus, e em teu nome damos por encerrado, dando muito graças a Deus.